Já está aí já? Tá bom. Então, amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Esther, no livro do Antigo Testamento, Esther, no capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Esther. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, eu também vou aqui projetar. Eu quero dizer mais uma vez, eu disse na semana passada, que aqui nós estamos agora transmitindo o nosso culto, não o culto todo, nós estamos transmitindo a mensagem, a parte do louvor, ela fica, digamos assim, interna. Aqueles que desejam estar conosco para louvar, aqueles que já têm nos acompanhado nas mensagens, e desejam estar conosco para louvarmos ao Senhor, que venham, estejam conosco presencialmente. Amém? Será um prazer tê-los aqui, mas então nós vamos estar transmitindo a partir do domingo passado. Eu já falei isso, vamos estar transmitindo a Escola Bíblica Dominical e a mensagem da Palavra do Senhor, tanto no YouTube como no Instagram. Amém? E as mensagens vão ficar lá gravadas, você pode ter acesso a elas também. Amém? Por que isso? Porque eu entendo que, eu tive esse entendimento, digamos assim, no Senhor, que devemos louvar e adorar ao Senhor na congregação dos santos. Então, as pessoas saíam das suas casas para louvar enquanto igreja do Senhor, enquanto congregação dos santos lá no Antigo Testamento, na Assembleia dos Santos, e no Novo Testamento também na Assembleia dos Santos, na eclesia, ou eclésia, na igreja, juntamente com os irmãos. Enquanto que a palavra do Senhor pode ser a transmissão da mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra de Deus, ela é para a nossa edificação, é para a nossa instrução, é para o nosso consolo, conforto, nossa exortação, ensino, amém? Então, ela, de certa forma, pode ser aí ouvida de qualquer forma, Onde você, de qualquer forma que eu digo, é onde você estiver, amém? Mas o louvor ao Senhor deve ser um louvor juntamente com aqueles que louvam e adoram ao Senhor, amém? Isso eu estou falando, Então você que está aí conosco, pela internet, talvez você esteja ouvindo essa mensagem e não necessariamente significa que você deva vir louvar aqui, mas você pode estar indo louvar ao Senhor juntamente com outros irmãos em uma igreja, numa reunião, mas é importantíssimo que você esteja juntamente com o povo de Deus. Amém? Então, vamos aqui, voltando ao texto de Esther, capítulo 1, diz o texto, vamos seguir aqui, verso 5, quando Amã viu que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém julgou que era pouco nos seus propósitos atentar contra Mordecai, porque lhe haviam declarado que o povo, de que povo era Mordecai. Por isso Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Amém? Vamos orar. Pai, eis a tua palavra, Senhor, lida, fale aos nossos corações. Te agradeço, ó Deus, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito Santo.
te peço em nome de Jesus. Amém. Então quero falar nesta noite sobre a seguinte mensagem: o plano de Deus é maior. Amém? Esse é o tema da mensagem, que serve para várias coisas na tua vida, né? Você deve entender que o plano de Deus é maior. Deus sempre tem um plano. Deus nunca deixou de ter um plano, né? E o plano maior de Deus para a humanidade, né, desde a sua criação do ser humano, homem e mulher, lá descrita no Gênesis, o plano de Deus foi que este ser humano, ele então, criado para a glória de Deus, ou para glorificar a Deus, tivesse um relacionamento com Deus. E o trajeto bíblico vai nos apontando que houve uma separação entre este ser criado, homem e mulher, de Deus, e Deus então envia o seu Salvador para fazer novamente esta ligação entre o homem e Deus. E este é Jesus. Então o plano de Deus sempre foi aí o de resgate deste homem, de salvação desse ser humano, né? Então Deus tem um propósito para com o seu povo. Amém? Se você faz parte do povo de Deus, você faz parte deste propósito. Amém? Muitas vezes achamos, né, ou se isso é muito divulgado, né, que Deus faz, sim, abençoa as nossas vidas individualmente, mas Deus, de forma geral, né, Ele está sempre olhando o coletivo do seu povo. Amém? O plano dele não se dá para satisfação, né, de um ou de outro, mas Deus tem um plano que é muitas vezes muito maior, que é muitas vezes não, certamente é maior do que os planos, ou seus planos particulares. Então, você precisa entender isso e entender quais são então os planos de Deus, né? E onde nós vamos entender estes planos de Deus? No texto bíblico, né? Qual é o plano de Deus para a humanidade? Qual é o plano de Deus para os seres humanos? Qual é o plano de Deus de salvação que Deus aí então trouxe através da sua palavra? E aqui em Esther, Deus tem um plano, sim. Por quê? Porque, tá ali, né? Porque o inimigo de Deus, né, ou das coisas de Deus, sempre tem planos. Então, os inimigos, né, das coisas de Deus, dos planos de Deus, do povo de Deus, sempre tem planos. Mas o plano de Deus é maior. Né? Então, aqui nós vemos e lemos que no livro de Esther, que um certo príncipe que fazia parte dos que governavam, né, juntamente com o rei Assuero, lá em Suzã, né, ele era um camarada muito narcísico, né? Se não o adorassem, né? Se não olhassem para ele e o admirassem, ele já aqui ficava muito indignado, como ele ficou com o Mordecai, que vivia, né, às voltas do palácio, e então ele, sabendo que Mordecai, né, não dava bola para ele, era indiferente a ele, porque ele queria ser adorado, e Mordecai não estava nem aí mesmo, porque ele adorava a Deus, né? Ele não adorava homens, nem o rei e nem qualquer um príncipe, mas esse príncipe do rei ali
Assuero, o Amã, ele vai ficar muito com o seu ego ferido. Que isso? Eu sou o cara, eu sou o Amã, quem é esse? E quando então ele sabe que, fica sabendo que Mordecai era judeu, ele não pretende somente acabar com a vida de Mordecai, mas ele quer então destruir todo o povo de Mordecai, todos os judeus. Né? Quem eram então os judeus? Ali naquele momento eles estavam no exílio, na Pérsia. Né? No exílio persa, e quem era então o rei? Era o rei Assuero. Né? E o rei Assuero não sabe nada desse intento do Amã, porque é um intento pessoal, era um intento lá devido a o seu ego ferido, né, o seu eu ferido, devido ao seu narcisismo. Então, diz aqui o texto, capítulo 3, no verso 13 ao 15. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus. Então esse Amã, ele não somente tem o desejo de acabar com Mordecai e com todo o povo judeu, que fazia parte do povo de Mordecai, mas ele intenta esse plano e vai realizá-lo, vai querer realizá-lo, ele concretiza, ele consegue, através de uma manobra política, junto ao rei, sem que o rei soubesse, uma manobra que ele assinasse então uma carta para acabar com todo este povo. E depois que o rei, dentro da lei persa, assinasse um documento, aquilo valeria. O rei ele não voltaria atrás. E sabendo disso, Amã, ele pega um momento em que o rei está contente, ele dá presentes para o rei, ele faz toda uma política, né? Como às vezes nós conhecemos aí no mundo, né, de hoje, né, as políticas. E aí o rei acaba caindo nesta cilada do Amã também. O rei é enganado. Mas para o rei, num primeiro momento, né, o rei Assuero, isso parece ser indiferente, porque era um povo, era um dos povos que foram capturados pelos persas. E aí segue. Né? Aqui o rei vai assinar aquele documento, vai colocar o seu anel com o seu selo. E aí o documento era esse. Né? As cartas, e assim, quando o documento foi assinado, foram enviadas cartas para as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus. Então, no império, as pessoas que estavam, né, moravam, que eram persas, ou de outros povos, talvez, estivessem ali, e que tivessem judeus, né, próximos a ele, não teria problema deles matarem, exterminarem esse povo. Olha só que plano diabólico, né? Que plano perverso. Mais que diabólico, um plano perverso. Aqui, tudo porque aquele homem sentiu, ficou com o seu eu ferido, porque ele não foi adorado aí por Mardoqueu. E aí diz, né, o texto, exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres, crianças, num único dia. O 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. E isso a gente viu na história recente do mundo, né? Com um homem chamado Adolf Hitler, né, na Alemanha. Né? Mas ele não conseguiu o seu intento, né, também. Assim como
Amã também não vai conseguir. Por quê? Porque Deus tem um plano e o plano de Deus é sempre maior para com o seu povo. Amém? E diz aqui no verso 13 do capítulo 3: por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Tá? Pensem bem, devia estar mesmo, porque já pensou? Né? Um decreto onde seria exterminado o povo judeu. É como se hoje houvesse um decreto, algo parecido, onde fosse exterminado o povo evangélico, né? O povo cristão, vamos colocar assim, melhor, povo evangélico, mas o povo cristão, o povo que acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Também tivemos isso na história, tá? No ano 70 depois de Cristo, a perseguição dos judeus e também dos cristãos no Império Romano, sob o Império Romano. E a Bíblia fala de uma outra perseguição, né? De uma nova perseguição aí no Apocalipse, mas isso é um outro momento, e que o autor do Apocalipse, eu já falei algumas vezes aqui, ele escreve o Apocalipse para justamente consolar aqueles que estavam sendo perseguidos naquela época, tá? Mas também certamente nas épocas vindouras e futuras. Então, o inimigo do povo de Deus sempre vai estar fazendo planos para a destruição do povo de Deus. Mas o plano de Deus é maior. E o plano de Deus é para a conservação do seu povo. Amém? Deus tem um plano tão maravilhoso, né, que vendo por essa ótica, essa ótica escatológica, né, do Apocalipse, do final dos tempos, Deus, ele pretende levar todo o seu povo, né? Jesus, em Mateus nós vimos, né, Marcos 10, Marcos 14, né, nós vimos que Jesus, ele vai buscar a sua igreja. Então, o plano de Deus é sempre que o seu povo esteja com ele. Amém? Mas o inimigo tem planos, sempre teve, contra o povo de Deus. Mas o Senhor também tem, e o plano de Deus é maior. Tá? Capítulo 4 de Esther, verso 12 e 14, diz o texto: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e sua família e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Amém? Então, Mardoqueu, aqui, porque ele diz essas palavras, né? Nos versos anteriores, quando ele diz para Esther, que era sua parente, né? Que estava no palácio, Mardoqueu vivia fora do palácio, sobre isso que estava acontecendo, né? E Esther era judia, e também morreria, porque esse decreto vale para qualquer um, e para os persas não tinha essa, né? O decreto ia se cumprir, assim como quando nós lemos lá no início do livro, né? A rainha Vasti, quando o rei chama que ela venha na festa e compareça, ela se nega a ir na festa, e aí então ela foi banida, né? Deixou de ser rainha. Por isso que a Esther vai ser escolhida, dentre muitas, vai ser escolhida como a rainha no lugar de Vasti. Então,
para os persas valia a lei. Né? A lei deles valia. Se o rei não poderia voltar atrás, porque senão ele estava numa posição de perder a sua autoridade real. Então, aquela lei contra os judeus iria valer. E a Mardoqueu fala para Esther: Esther, você precisa falar com o rei para dar um jeito nisso. Por quê? Porque você é judia, né? E é todo o teu povo. E ela vai dizer o seguinte para Mardoqueu: mas Mardoqueu, olha só, eu só posso, segundo as regras reais, eu só posso ir adiante ao rei, estar diante da sua presença, se ele me chamar. Se eu for lá, do nada, né, aparecer lá, ó rei e tudo mais, e ele não tiver muito afim, não tiver muito bem, e não estender o cetro para mim, né, liberando para que eu fale com ele, aí eu estou lascada. Eu posso morrer, inclusive. Eu vou morrer antes, né? E o Mardoqueu falou: olha, você vai morrer de qualquer jeito, porque pior ainda, né? Porque vai morrer todo o povo. E aí Mardoqueu falou: olha, quem sabe, né? Não foi para este momento que você chegou à posição de rainha. Deus tem os planos. E não adianta muitas vezes a gente querer adivinhar os planos de Deus, porque eles acontecem. Amém? Precisamos só estar atentos e entender os movimentos. Os movimentos de Deus são para a proteção do seu povo. Amém? Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, a guerra termina em 45, houve então a instituição do Estado de Israel, que até então não estava instituído. E o povo judeu está lá, de Deus até hoje. Por mais guerras, e houveram guerras, inclusive, depois da instituição do Estado de Israel. E o povo está lá, com muitos povos querendo muitas vezes acabar com eles. Mas o plano de Deus é sempre maior. Quiseram acabar com o povo, né? Num tempo próximo. Né? 1945 está aí, né? Segunda Guerra Mundial, término dela. Mas não conseguiram. E na verdade eles foram fortalecidos e tem um Estado forte, que é o Estado de Israel. Amém? Então Deus sempre tem um plano. Deus também tem um plano. Amém? E você, como povo de Deus, precisa entender isso. Porque muitas vezes nós, devido à própria sociedade, né, devido à própria cultura que nós vivemos, nós individualizamos muito. E queremos colocar Deus nos nossos planos privados. Amém? Deus abençoa, Deus age. Também, mas você precisa entender que você está inserido num contexto de um povo. O povo de Deus, você faz parte do povo de Deus, você não pode estar aquém a isso. Quando a carta é recebida, lá em Suzã, em todo o império, há um alvoroço. Porque você deve entender isso, porque se você faz parte do povo de Deus, né, se um sofre, os outros vão sofrer também, todos vão sofrer, porque na igreja de Cristo fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. Paulo nos ensina isso. Se somos parte do corpo e uma partezinha, né, ela está sofrendo, todo o corpo padece. Ele vai exemplificar que o corpo de Cristo é como um corpo humano. E não é assim que acontece com a gente? Se a gente está com a unha do dedinho do pé lá, né, encravada, com aquela dor, todo o corpo padece. Uma dor de dente, meu Deus, né? Você não vai chegar e vai cortar teu dedo, você não vai pegar e arrancar o dente, apesar que muitos já fizeram isso, né? Mas você vai tratar, né? Arrancar o dente até que é fácil, né?
mas vai ficar lá uma falta. Agora, dedo do pé, né? Então, precisamos estar atentos, você precisa estar atento, você faz parte de um povo, você não está sozinho, você não é igreja sozinho. Eu costumo ouvir essas coisas e quando eu ouço isso me dá até um arrepio. Não, você é igreja nada. Você não é igreja. A não ser que você tenha múltiplas personalidades, sejam múltiplas pessoas, aí pode até ser, né? Mas isso já é da esfera psíquica, né? E aí pode ser um problema para você, para a tua vida, né? Você não é igreja. Você faz parte da igreja do Senhor. Agora você é templo do Espírito Santo, você é habitação do Espírito de Deus, porque você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém. Aí sim, você é templo do Espírito Santo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas somos igrejas quando estamos em unidade. Hoje pela manhã, nós não temos culto à noite, nós estivemos na igreja batista, na primeira igreja batista da Barra da Tijuca. Foi aniversário, 41 anos da igreja, lá juntamente com o pastor José Maria, que é o pastor da igreja, né, o pastor presidente da igreja. Tivemos lá a palavra do pastor Vander, que é da PIB do Recreio. Então, estivemos em comunhão, foi uma bênção. Precisamos entender isso. Né? E muitas vezes a igreja, ela neste afã, né, da individualidade que o tempo hoje nos traz, causa divisões entre a própria igreja do Senhor. E aí há uma competição de mercado. Não é assim que funciona nas coisas de Deus. Porque o inimigo vem para destruir a todos. Você deve estar em unidade, estar em unidade com o povo de Deus. Amém? Você faz parte do rebanho de Cristo, e o rebanho está junto. Né? Uma das formas de proteção do rebanho, os bichinhos, né, os animais, as ovelhinhas, é o estar juntas. Tá? Isso aí você vê na própria, quando assiste um desses programas da África, por exemplo, então você vê os rebanhos de certos determinados animais lá, gnus e outros gados, e eles ficam todos juntos, né? Búfalos. E aí se vem um predador, se vem um leão lá atacar, eles se juntam. Porque se um ficar sozinho, se um sobrar, se um filhote, é aquele na qual o leão vai atacar, é aquele que o inimigo vai destruir. Mas quando estão todos juntos, nenhum leão vai encarar. E é assim mesmo, o leão não vai encarar aqueles vários búfalos ali de 1 tonelada, meia tonelada, mais ou menos, quase 1 tonelada, os búfalos, ali com um leão que pesa 300 quilos, né? Então o negócio, a briga é feia. Eles tentam, né? Os leões tentam, assim como os inimigos do povo de Deus, né, vão tentar, assim como o diabo vai tentar. Mas na força do Senhor e na unidade do povo, não há como. Por isso, o plano de Deus prevalece. Amém? Então, o plano de Deus é maior. Esse é o terceiro ponto da mensagem. Você deve se unir às coisas do Senhor, se unir ao povo do Senhor. O plano de Deus prevalece. Devemos estar atentos com os dizeres, né? As mensagens, aquilo que é falado, que está mais causando divisão, está mais causando individualismo do que uma coletividade para com o povo de Deus, para com o reino de Deus. O reino de Deus, o povo de Deus é coletivo. Amém? Não existe vitória individual, existe vitória do povo. E aí diz, capítulo 7, né? Houve então esse decreto, eles estavam
lá em polvorosa, muito preocupados, porque no determinado dia, era um dia para o extermínio total. Tá? Isso iria acontecer. Mas Deus tem um plano. Tá? Coisas aconteceram. Tá? Num dia antes, o rei fica sem dormir, né, diz o texto de Esther. O rei fica sem dormir e vai ler, né, ou vai pedir para alguém ler para ele, né, que os reis na antiguidade, muitos não sabiam ler, na verdade, né, sobre os anais, as histórias do reino. E ele descobre que um camarada, o Mordecai, aquele que não gostava aquele que não dava a menor pelota para o Amã, porque ele realmente queria ser, né, adorado ali, queria se colocar numa posição de Deus, né? O Mordecai tinha descoberto uma trama de funcionários do rei para matar o rei. E ele descobre e vai falar para os guardas, para a guarda do rei, e eles conseguem lá impedir que isso aconteça. Então ele salva o rei, e o rei descobre isso nos anais, estava lá, nas atas, né, do reinado, do reino. Ele vai falar, quem que é esse Mordecai? E aí um vai dizer, não, é aquele que fica lá na porta do palácio. Ele fica na rua, lá, sentado, tal. Esse aí, que o Mordecai ouve, né, a trama dos camaradas lá, e aí tudo acontece, e aí o rei então vai falar, poxa, isso aconteceu há tanto tempo, né, e não fizeram nada para esse camarada que salvou o rei, então a gente precisa honrá-lo. Né? O rei perdeu o sono, isso tudo aconteceu. E aí, no amanhecer, o Amã, aquele que fez o decreto, que não só fez o decreto, mas ele tinha construído uma forca, diz o texto, né, para enforcar o Amã, o Mordecai. Enforcar o Mordecai, e uma forca, segundo o texto, alta, muito alta, eu não tenho certeza aqui, 20 metros, cerca de 20 metros. É alto, né, para todo mundo ver. Ali ia ser uma festa, né, pro Amã. E o Amã chega todo contente, porque a rainha Esther tinha dado uma festa, um banquete, né, uma festa, mas um banquete, e iria falar para o rei que o Amã era um perverso, porque ele tinha feito uma trama para matar o seu povo, e ela mesmo. O rei não sabia nada disso até então. Né? Ele não sabia que ela era judia, inclusive. Né? Bom, Amã chega todo feliz, todo contente lá, e o rei diz para ele, Amã, quem é o que deve ser feito com aquele que o rei deseja honrar, que o rei deseja assim agradecer? Aí o Amã acha que é ele, que é com ele, que o rei está super feliz, vai dizendo, olha, deve ser colocado num cavalo, deve ser colocado uma capa real, e deve ficar proclamando, este é a pessoa em que o rei deseja honrar, e deve passar pela rua da cidade, né, pelo centro, para que todo mundo veja. E aí o rei fala para ele, então você vai fazer isso aí, ó, com esse camarada aqui, ó, o Mordecai. E aí o Amã já fala, meu Deus, né? Que aconteceu? A coisa tá... E aí, quando ele está no banquete, né, a rainha Esther fala sobre esta trama. Tá? E como então ele tramou, e a forma como ele fez para que o rei assinasse um decreto, que exterminassem com todo o povo, somente pelo seu próprio prazer, né? Somente porque ele não gostava do Mordecai, e assim ele não gostava de todo o povo, porque ele não foi indiferente com ele. Né? O Amã
E aí quando a rainha Esther fala isso na frente do rei, né? Revela, né? Fala, olha, esse aí, esse Amã, esse perverso, quer fazer tudo isso. E aí o rei sai por um momento, e o Amã, ele fica desbaratinado, fala, meu Deus, e agora? Meu Deus. E ele tenta falar, ele piora a situação, porque ele vai tentar falar com a Esther, e aí ele meio que cai lá onde a Esther está sentada, né? E fica uma cena que o texto bíblico nos mostra que parece que o Amã estava meio que dando em cima da Esther, e o rei chega bem naquele momento. E aí a coisa piora para ele. E ele sai todo desbaratinado. E aí a coisa vai se voltar contra ele. O rei, ele não vai desfazer o decreto, mas ele vai fazer um novo decreto, dizendo que o povo judeu poderia se armar e se levantar contra aqueles que queriam acabar com eles. E aí, né, porque antes o povo não podia reagir, mas o rei dá forças para que o povo reaja, e é isso que eles fazem. E eles vão exterminar, o povo judeu, então eles vão exterminar o inimigo, que se levantaram contra ele. E o Amã, o que acontece com ele, né? Capítulo 7, verso 9 e 10. Né? E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse, há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Olha só como Deus faz. Né? Então, se você é do Senhor, saiba que Deus está ao seu lado. Ele está ao lado do seu povo. Amém? Então, ande de forma digna diante do Senhor. Mardoqueu estava. Ele não adorava ninguém, nem o rei, mas ele respeitava o rei. E ele intercedeu pela vida do rei, porque ele o respeitava. Amém? Mas o rei de Mardoqueu, né, de Mardoqueu, era o Senhor, Deus. Mas o rei em nenhum momento queria ser adorado como um Deus. Mas Amã sim queria. E olha o que acontece. Né? O Arbona vai falar, olha, rei, tem essa forca que o Mardoqueu fez, que o Amã fez para acabar com a vida do Mardoqueu. Aquele que salvou o Senhor. Então o rei ordenou, enforquem-no nela. Então, cuidado. Né? Saibam que aqueles que fazem forca para os filhos e filhas de Deus vão acabar sendo enforcados nelas. Amém. Tenha certeza disso. É o que a palavra de Deus diz. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Então, saiba que o plano de Deus prevalece. Amém? Por mais que o inimigo se levante, por mais que traga preocupações, Deus tem o plano, e o plano de Deus é maior. O Senhor é a sua sorte, é a sorte do seu povo. Amém? Esse dia foi chamado o dia da sorte, e que os judeus comemoram até hoje. Até hoje, os judeus, eles têm o livro de Esther como um livro inspirado por Deus, embora não tenha no livro de Esther o nome de Deus. Não se fala Deus, não se fala o Senhor, não se tem, mas é um livro que foi aceito pelos judeus, porque é uma história que trata da salvação do Senhor ao seu povo.
Amém. Uma Teresa aqui está completando, né? Que os judeus entendem que o nome de Deus, mesmo não tendo o nome de Deus, Deus, né, está nas entrelinhas, né? Ele está no contexto da história. Então, é justamente onde você não pensa que Deus está, Deus está. Deus está agindo na história. Deus está agindo na história do seu povo. E o Senhor é a sorte, né, do seu povo. Diz os versos 24 a 27 do capítulo 9 de Esther. Pois Amã, filho do Agagita, Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los, e tinha lançado o pur. O pur seria a sorte. A sorte dos judeus estava lançada, e essa sorte era para destruição. O Amã queria a destruição, não só de Mardoqueu, mas de todo o povo. Né? Isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Mas Deus reverte a sorte do seu povo. Amém? Reverteu contra o nazismo de Hitler. Instituiu o Estado. Amém? Deus reverteu a história da humanidade com o próprio Jesus, alcançando aqueles que não eram povo. Amém? Eu não sou judeu, mas então eu não sou povo de Deus. Não, você é em Cristo Jesus. E Paulo, um judeuzão, né? Vai dizer, é ele quem vai dizer isso aí. Vai dizer, olha, nós fomos enxertados lá em Romanos. Você foi enxertado na videira. Amém? Que é Jesus. Você que não era povo, agora se tornou povo. Mas ele vai dar um alerta lá, olha, você que é povo, cuidado. Você deve receber esse Messias. Então, voltando aqui, para o texto lá do capítulo 9 de Esther, do 24 a 27, mas, quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Não só Amã foi enforcado, mas os filhos dele também. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias na forma prescrita e na data certa. Amém? Qual é a salvação que Deus tem dado para a tua vida? Deus te deu a salvação em Cristo Jesus, amém? Mas quais são as salvações, né? Quais são a reversão de sorte que Deus tem feito na sua vida? Isso tem sido um marco para você? Ou você tem se esquecido disso? Isso deve ser um marco na tua vida. Você deve se lembrar todos os anos. Foi neste ano que Deus foi nessa data que Deus me deu um livramento. Foi dessa data que Deus reverteu a minha sorte. Foi nessa data. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, porque por mais que os inimigos que se levantam contra o seu povo, Senhor, possam fazer planos, o teu plano é sempre maior. Ó Pai, aqueles que estão em Ti e buscam em Ti, Senhor, a segurança, ó Deus, buscam em Ti a sua sorte, ó Pai, são amparados pelo Senhor. Por isso, ser com o teu povo, que cada um dos teus filhos e filhas tenha esse entendimento de que ele não é individual, ó Deus, nesta terra, quando ele então fez parte, ingressou no teu reino em Cristo Jesus, ele faz parte de um povo, ela faz parte de um povo, Senhor. Ó Deus, não está sozinha neste mundo, ó Deus, mas está, ó Pai, juntamente na coletividade com o Senhor. Ó Deus, então esteja abençoando a cada um, ó Deus, esteja mostrando, ó Pai, nos mostrando para além de nós mesmos, além, ó Senhor, das individualidades, ó Pai, o que o Senhor tem feito, o que
que o Senhor faz e que o Senhor fará certamente em benefício do teu povo. Eu te agradeço e que a tua palavra, ó Deus, esteja no coração e permaneça no coração de cada um dos teus filhos e filhas. Assim eu te peço, te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos. Deus abençoe e até quarta-feira, né, com o nosso Café com Palavra. Fiquem na paz.